Oi, gente, meu nome é Antônio e sejam muito bem-vindos ao primeiro GTV do Dari, um projeto que foi lançado para trazer informações para vocês aqui pelo Instagram. Toda semana a gente vai estar postando um vídeo diferente, falando sobre um assunto diferente e trazendo também a opinião de professores sobre esses assuntos. Vocês podem toda semana mandar as perguntas de vocês pelo nosso Instagram, que a gente vai estar respondendo aqui. Essa semana nós vamos falar sobre o Covid-19 e as suas implicações, tanto na nossa universidade quanto no nosso país. Vocês já mandaram algumas perguntas e a gente vai estar respondendo elas a partir de agora. A primeira pergunta de vocês, então, é sobre um possível cancelamento do semestre. Bom, o posicionamento oficial da universidade é que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, então nada se foi falado sobre um possível cancelamento ou adiamento do semestre. No entanto, a UF está sempre lançando novas informações sobre as ações que ela toma em relação ao Covid-19. Outra pergunta de vocês foi sobre como vai funcionar o semestre a partir de agora, considerando toda essa suspensão das aulas. A gente só pode saber disso quando a UFO lançar um novo calendário acadêmico e se posicionar sobre o assunto, lançando quando vão acontecer novos eventos, quando as aulas vão voltar e quando o calendário acadêmico vai voltar ao normal. Então essa informação a gente ainda tem que aguardar. Uma das perguntas que nós recebemos foi sobre quais são as possíveis implicações do coronavírus e da pandemia de Covid-19 no sistema internacional. Sobre isso, a gente não consegue ter muitas certezas ainda, mas tem alguns especialistas falando sobre o assunto e o professor de Relações Internacionais de Harvard, Stephen Walt, diz que possivelmente nós vamos ver um recuo na hiperglobalização e na liberalização do sistema internacional, visto que os estados é que estão, nesse momento, centralizando o combate ao Covid-19 e muitos cidadãos estão recorrendo ao Estado em busca de proteção e de auxílio nesse momento de pandemia, o que pode fortalecer posteriormente o nacionalismo. A gente pode ver também que a pandemia tem denunciado o limite que políticas neoliberais para a saúde, feitas, por exemplo, nos Estados Unidos, em países da Europa, de desmonte do sistema público de saúde, como na Itália, na França, como esses sistemas não conseguem dar conta da testagem em massa em épocas de pandemia como essa, não conseguem ter um número de leitos que atenda a toda a população. Em contrapartida, outros países que têm um sistema de saúde universal estão conseguindo lidar com a pandemia de uma forma muito mais eficiente e até mesmo conseguindo, por meio da solidariedade internacional, mandar brigadas de médico para ajudar na pandemia nesses outros países que estão com uma crise mais acentuada. Lembrando que nós vamos sempre abrir caixinhas de pergunta nos stories para coletar sugestões de tema ou de quadros que vocês queiram que o Dari inclua na nossa programação de quarentena. Ou vocês podem também comentar aqui nos comentários do IGTV, que a gente vai adorar saber. Obrigada por assistir. Um beijo e boa quarentena para todo mundo. Nesse período de quarentena, a gente está vendo se agravar e aumentarem os casos de um problema estrutural da nossa sociedade, que é a violência doméstica contra a mulher. Pensando nisso, nós convidamos a professora Lara para falar um pouquinho desse assunto tão importante e necessário nesse momento. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui a convite do Dari para falar um pouco sobre a temática da violência contra as mulheres, especificamente pensando a partir do contexto da pandemia da Covid-19. Eu imagino que esse seja um convite motivado pelos noticiários, vocês já devem ter lido, né? Estão acompanhando o aumento da violência doméstica devido aos processos de confinamento, né? De isolamento social. No mês passado, para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% no número de denúncias e não se trata de um evento isolado. Então, a gente tem números parecidos ou crescimentos parecidos acontecendo no mundo todo. Então, no último informe da ONU, a gente vê países como Líbano e Malásia tendo o número de ligações também cresceram cerca 2 vezes, né? Eles duplicaram o número das ligações às agências de proteção para as mulheres. Na China, esse número de chamadas triplicou. E em países onde a gente tem a denúncia online, como é o caso da França, a gente tem números também bastante significativos, né? Só na cidade de Paris, na primeira semana da quarentena,
tivemos um aumento de 36%, né, do número de casos de abuso. Então a gente percebe que, como eu disse, né, não se trata de um problema isolado, e muito menos de um problema banal, né, de um número pequeno. Nas palavras do próprio secretário-geral da ONU, a gente assiste, né, o que parece ser um fenômeno global de escala, né, de aumento da violência domiciliar, da violência doméstica dirigida a mulheres e crianças ou meninas, né, como eles geralmente mencionam. O que não quer dizer que os países não tenham especificidades, né? Obviamente que cada país vai ter particularidades, não só nos índices da violência, como a gente percebeu, nos índices de aumento da violência, mas também na capacidade de resposta institucional e na vontade política de lidar com a questão. Obviamente que países com governos mais conservadores e que, portanto, não se dedicam tanto a essa agenda, ou pelo contrário, enfraquecem essa agenda dos direitos humanos, dos direitos de minorias, a gente vai ver uma capacidade institucional de resposta mais precária, que é o caso do Brasil, né? O Brasil, na verdade, já há algum tempo, mas especificamente desde o ano passado, tem, né, mobilizado uma precarização das agências de proteção das mulheres, né? Então, inclusive em termos de corte orçamentário, o que faz com que a gente se encontre numa situação bastante problemática, né, para lidar com isso, para lidar com essa questão. Mas, obviamente, que então o que a gente percebe é um conjunto de desigualdades pré-existentes, né, de precarizações pré-existentes, que, na verdade, se tornam agora, ou são agudizadas no momento de crise. Em outros momentos do que a gente chama de surto de doenças, né, como foi o Ebola e Zika, embora, se não me engano, tenham sido classificadas como epidemias, não como pandemias, mas já naquela situação alguns estudos já apontavam para o modo como esses surtos de doenças não impactavam mulheres e homens da mesma forma. Talvez a novidade da Covid, ou da pandemia da Covid, seja justamente a situação do confinamento e também um deslocamento, um redirecionamento de esforços institucionais um pouco mais radical, o que vai fazer com que, primeiro, as mulheres, né, estejam confinadas com o seu núcleo familiar e aquelas estruturas institucionais de auxílio e proteção estejam agora ou com as atividades suspensas ou com os esforços direcionados para o combate à pandemia. Então, essa população se encontra desprotegida, né? O que a gente poderia falar que, então, a gente percebe com a pandemia da Covid uma espécie de capilaridade ou uma espécie de efeito derrame de desproteção social. Então, sobretudo no Brasil, quando a gente pensa em promoção da igualdade de gênero no Brasil, ela é extremamente dependente de estruturas públicas, né? De uma rede de estruturas públicas que vão não só dos hospitais e delegacias, mas também núcleos centros de serviço social, escolas, creches, todas elas são imprescindíveis para que a mulher consiga ter uma experiência menos precária do ponto de vista da desigualdade de gênero. Então, com essas atividades suspensas, a gente vê todos aqueles elementos que já existiam de violações e de desigualdade sendo, portanto, intensificados, né? Ou não encontrando nenhum tipo de eco de amenização. Então, por exemplo, no mês passado, né, o Fundo das Nações Unidas, o Fundo de Populações das Nações Unidas, lançou um resumo técnico sobre os impactos da Covid sobre especificamente a população de mulheres e crianças, para pensar a proteção de direitos de saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Então, neles a gente consegue, nesse resumo, a gente vê um pouquinho desses desdobramentos, né, que eu disse agora, de vulnerabilidade. Então, por exemplo, em termos de economia, o que acontece? Bom, as próprias desigualdades já existentes, ou seja, todas as dificuldades que as mulheres já encontram para acessar sistemas de educação, para entrar no mercado de trabalho com um salário minimamente equiparado aos homens, sobretudo para as mulheres de classe mais baixas, vai fazer com que elas acabem ocupando as vagas de trabalhos informais, trabalhos que, portanto, estão aí desprotegidos, né? Eles não gozam de nenhuma normativa trabalhista, né? Então, foram certamente os primeiros afetados pela quarentena. Então, daí a importância da gente discutir renda básica, até porque grande parte das famílias brasileiras são famílias chefiadas por mulheres, né? As mulheres são as únicas fontes
de renda, inclusive um debate bastante sério nas periferias, onde não só as mulheres são as únicas fontes de renda e elas estão na frente do combate da pandemia por um conjunto de questões que eu vou falar daqui a pouco, mas também a questão da pandemia afetar os idosos e as mulheres idosas, isso vai ter um impacto muito grande, porque grande parte das populações nas periferias tem nas avós, aquelas que ficam com as crianças ou que assumem o trabalho do cuidado enquanto as mães vão trabalhar em busca do sustento. Então, se é um vírus que atinge a população mais idosa, né? E ao mesmo tempo, né, colocam essas mulheres mais jovens em situações de vulnerabilidade, a gente vê uma desestruturação bastante grave das famílias, né? Das famílias, sobretudo de baixa renda. Então, a gente tem também, do ponto de vista das mulheres que têm acesso a um trabalho formal, uma outra dificuldade, porque aquelas que conseguem fazer home office se encontram com o que a gente pode chamar de uma sobrecarga de atividades, porque justamente devido a uma cultura patriarcal que colocam as mulheres como aquelas que são responsáveis pelas atividades domésticas ou as tarefas domésticas, elas têm agora que cumprir uma dupla, tripla, enfim, jornadas, onde elas têm que dar conta do trabalho feito em casa e de todas as atividades que agora, já sem contar com a ajuda das escolas, das creches e tudo mais. O confinamento também faz com que essas mulheres, né, estejam forçosamente próximas ao seu núcleo familiar, e quando a gente pensa em violência física, em abuso contra as mulheres, no geral, os violadores são parentes ou parceiros íntimos. Então, essa proximidade imposta pela quarentena vai, né, também aumentar as chances de que essa violência aconteça. Além do que, né, quando a gente pensa nessa cultura patriarcal que coloca a mulher como aquela responsável pelo que a gente chama de trabalho do cuidado, ou seja, é aquela que cuida das crianças, aquela que cuida dos doentes, são as mulheres que cuidam dos idosos, elas acabam também estando mais expostas aos riscos de infecção ao vírus. Para além disso, né, um último levantamento da ONU mostra que as mulheres representam cerca de 70% dos trabalhadores de serviço social e de saúde no mundo. Então, elas estão na linha de frente do combate ao à Covid-19 e também estando novamente aí como um grupo mais exposto ao vírus. Tudo isso para dizer que é quase impossível que a gente consiga pensar numa análise social sobre os impactos da pandemia e não levemos em consideração a questão de gênero. E aqui a gente nem entrou, né, no debate dos transgêneros ou das transexuais, que também estão sofrendo bastante com os impactos sociais e socioeconômicos da pandemia ou da quarentena, né? Então, novamente, seria impossível fazer. Primeiro, seria um erro ou um equívoco científico ou empírico, porque a realidade nos mostra que os impactos são diferentes sobre mulheres e homens, que há, né, um elemento importante da variável de gênero, então não considerá-la seria um erro, no mínimo metodológico. Mas também seria uma irresponsabilidade ética e política não fazer esse tipo de análise, não pensar soluções para um grupo que está claramente mais vulnerável a um determinado tipo de risco ou ameaça. Mas o que a gente, na verdade, percebe é um número bastante pequeno de estudos que fazem isso. Então, existe um livro, que em português o título seria Mulheres Invisíveis, que ele faz um levantamento, por exemplo, dos estudos de Ebola, sobre o Ebola e Zika. Então, assim, dentre quase 29 milhões de artigos publicados, menos de 1% se dedicava a pensar os impactos dessas doenças nas questões a partir de uma perspectiva de gênero, né? Então, acho que cabe a nós, enquanto cientistas da área de humanidades, enquanto cientistas que pensam a política internacional, não reproduzir esse mesmo tipo de lacuna, esse mesmo tipo de erro no que diz respeito à pandemia da Covid-19. Né? É preciso pensá-la a partir dessa perspectiva. Sobretudo a nós, né, estudantes e pesquisadores do campo das relações internacionais, trata-se de um tema que consegue envolver simultaneamente um conjunto de atores, de normas e de instituições internacionais e um problema cuja solução certamente irá demandar uma coordenação entre políticas globais e políticas locais. Então, novamente, só reforçando a importância de pensarmos sobre esse tema e debatermos esse tema. É isso. Espero que todos estejam bem, fiquem bem e fiquem em casa. Um abraço.